Boa noite, pessoal. Aqui é o professor David. Bem-vindos ao canal ABC de Matemática. E vamos agora para a nossa aula da página 112, da dia 17 de maio de 2022. E o assunto é multiplicação sem reagrupamento. Então, vamos lá. Então, temos aqui mais um exercício, um dever de casa para a gente poder resolver antes de começar a fazer nosso novo assunto, né? Ver o nosso novo assunto. Então vamos lá. A página é a 109. Vamos resolver esse exercício, esse nosso dever de casa. Depois sim, vamos para a página 112. Então tá aqui, olha. Escreva uma multiplicação. Tem aqui uma multiplicação para a gente resolver, né? Para representar cada situação abaixo. Em uma caixa há 6 lápis de cor. Em 4 caixas haverá, aí está aqui a resposta, 4 vezes 6, ou seja, 4 caixas, né? Cada caixa tem 6 lápis. Então é só você montar bonitinho aí no seu caderno ou no seu livro, 4 vezes 6 ou 6 vezes 4, que vai dar 24 lápis de cor, tá bom? Letra B. Em cada flor há 5 pétalas. Em 8 flores haverá. E também você vai fazer essa montagem aí. E vai colocar 5. Ou seja, cada flor tem 5 pétalas. Você vai colocar 5. Então, e são 8 flores. Vai colocar o 8. Então, você vai multiplicar 8 vezes 5 ou 5 vezes 8. Que vai dar 40 pétalas. Letra C. Em cada carro há 4 pneus. Em 3 carros haverá. Aí também você vai colocar 4 vezes 3 ou 3 vezes 4. Não importa a ordem, porque os fatores, né, alterando-se a ordem, não vai alterar o produto, que é o resultado deles. Então, para você que está aprendendo a multiplicar, está no terceiro ano, o que é que você pode pensar? Pensa pequeno primeiro para depois pensar grande. Você vai pensar em um carro que tem 4 pneus. Depois você vai pensar em 2 carros. Então, se um carro tem 4, 2 carros vai ter 8 pneus. Agora você vai pensar em 3 carros. Aí é só você somar mais 4 pneus, que você vai ter 4 mais 4 mais 4, que vai dar 12. Então é a mesma coisa do que multiplicar, né? 3 vezes 4, 12 pneus. Letra D. Que ideia da multiplicação você usou para resolver as questões? Aqui, ó, ideia de adicionar parcelas iguais, ou seja, é a mesma coisa do que você estivesse somando as parcelas. Segunda questão, veja como a professora arrumou a sala de Vitor. Aí se você olhar bem, prestar bastante atenção, ela está disposicionando aqui, ó, tá bom? Dessa forma, ela tem o que? 1, 2, 3, 4 mesas, né? 4 mesas com 4 cadeiras cada uma, né? Cada uma tem uma cadeira, onde as 4 juntas também vai ter 4 cadeiras. Só que eu quero chamar a atenção desse exercício, por quê? Por conta que nesse exercício você tem aqui uma forma que meio que vertical da posição das cadeiras, né? E isso me preocupa, porque se você tem um ângulo de visão daqui para cá, né? Aqui, ó, de baixo para cima, você vai pensar que isso aqui está tudo em vertical. Mas se você tiver um ângulo de visão da mesa do professor ou da professora para este lado, você vai ter um outro ângulo de visão. Quero chamar a atenção dos pais aqui para explicar isso para o seu filho, né? Porque ele de repente pode confundir o que seria coluna e linha. Porque olha só, há quantas linhas de carteiras? Aí se você for responder isso aqui, é 6 linhas. Só que presta bem atenção comigo aqui. O que é linha? Linha seria a parte horizontal. Só que não é verdade, olha só. Porque na parte horizontal, as linhas, né, no caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, há quantas linhas de carteiras? Aí ele pergunta aqui quantas linhas. Você vai conferir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É como se você estivesse conferindo colunas. Então você tem que prestar muita atenção, porque ele vai ter muita dificuldade de entender o que é linha e o que é coluna
que também linha é a mesma coisa que seria a horizontal, a parte horizontal. Então explique logo para ele que se o ângulo de visão, se ele estiver olhando daqui para cá, ó, da parte de baixo para cima, ele vai enxergar em forma de coluna. Agora, se ele olhar da parte aqui da mesa da professora para frente, ele vai enxergar como se esse lado aqui fosse as colunas e essa parte aqui que para nós aparece como vertical, ele vai enxergar como horizontal, né? Então, explique para ele, né, para o seu filho ou para sua filha, que essa parte aqui vai depender do ângulo de visão. Então, vamos olhar e ver o nosso ângulo de visão. Então, nesse ângulo de visão, há quantas linhas de carteiras? E você vai conferir 6 linhas. E agora, há quantas colunas de carteiras? 4 colunas. É aqui que dá o problema, né? Porque se você olha dessa forma, aí você vai enxergar isso como se fosse coluna. Isso aqui, ó, né? Isso aqui é a nossa coluna. Só que ele fala que é 4 colunas, então ele está enxergando dessa mesa para cá, ó, tá bom? Da frente da mesa, que você vai enxergar as 4 colunas daqui, ó. 1, 2, 3, 4, assim, ó, direto, né? Então aqui você vai responder como se estivesse enxergando da mesa para frente. Há quantas carteiras ao todo? 24 cadeiras, né? Explique também para seu filho que carteiras, né, na nossa época era carteiras, não é isso? Hoje em dia temos mesas e cadeiras. Então explique para ele que, no caso, o conjunto todo, aquele bracinho da cadeira, o conjuntinho completo é carteira. Só explicar isso para eles. Então temos 24 cadeiras. Agora, como é que dá para fazer essa conta? Simples, né? Você vai explicar que é 1, 2, 3, 4 colunas. E agora daqui para cá, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas aqui horizontais. Eu estou me referindo a esse ponto, esse ângulo de visão, tá bom? Daqui para cá. Então aqui você vai multiplicar 4 vezes 6, que vai dar 24 cadeiras. É bom frisar essa parte aí também. Agora aqui, ó, letra D. Que ideia da multiplicação pode ser usada para resolver essa questão? Ideia de disposição retangular. É um pouco complicado isso para explicar para o aluno do terceiro ano. Então você explica que nessa forma como ele está aqui, você pode desenhar até um quadrado, um retângulo aqui, ó. Faz um risco aqui do lado e faz um risco aqui embaixo. Aqui também é a mesma coisa, você vai desenhar e vai fazer a forma de um retângulo. Então é melhor para ele poder entender isso aqui, tá legal? Bora passar agora a próxima questão. Indique a multiplicação e o resultado em cada item. Olha, essa parte aqui que é a melhor forma de você explicar para seu filho a multiplicação retangular aqui, ó. Conferir o número de linhas com o número de colunas. Que você vai fazer essa contagem e vai dar certinho o resultado e explicar isso para ele. Então aqui, ó, temos, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas, não é isso? Temos 7 colunas. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E linhas, temos 1, 2, 3. Então você vai explicar isso para ele, ó, 3 vezes 7 ou 7 vezes 3. Eu aconselho escolher só um dos dois, tá bom? Para não complicar a cabecinha deles. Aí, letra B. Temos aqui a mesma coisa, né? Uma contagem. Deixa eu usar aqui o mouse rapidinho. Esse barulhinho que está fazendo é do mouse, tá? Então tá aqui, ó. 1, 2, né? Então tá aqui, ó. São 2 linhas e 10 colunas. Aí explica isso, só multiplicar. 10 colunas vezes 2 linhas, que vai dar 20. Aqui a mesma coisa. Letra C também explicou essa parte aqui. São 5. No caso aqui, deixa eu só usar o mouse novamente para não perder a explicação. Vou fazer o barulho do mouse de novo. Tá, deixa eu ver aqui. Opa, perdão, acho que eu voltei muito. Pronto, tá aí. Letra C. São 3 colunas e 5 linhas. E letra D. São 4 colunas e 5 linhas.
Próxima questão. Veja as roupas de Célia. Agora responda. Quantas blusas Célia tem? Aí você está reparando que as blusas são diferentes, as cores, e as saias também. Então você vai fazer uma contagem aqui. Ela tem 3 blusas. Quantas saias a Célia tem também? Então aqui, olha, só conferir as cores diferentes, né? São 4 saias. E de quantas maneiras diferentes ela pode se vestir? Aí que está o propósito de ter as cores diferentes das blusas e saias, que é para você fazer a combinação. Tá aqui, ó, 12 combinações. Que ideia de multiplicação você utilizou para chegar a esse resultado? A ideia de combinar possibilidades. Complete a tabela da multiplicação com os resultados das tabuadas. Aí aqui, olha, é para vocês estudarem a seguinte forma. A primeira, a segunda e a terceira linha tem as suas diferenças. A primeira linha, como está sendo multiplicada por 0, você vai aproveitar e explicar que 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 3 dá 0, ou seja, tudo vai dar 0, porque o 0 na multiplicação é um elemento nulo, ele anula a questão, né? Se todo número que é multiplicado por 0 vai ser 0, ele anula, tá bom? E na segunda linha, na parte horizontal, né? Você vai fazer também uma explicação diferenciada aqui. Deixa eu ver se dá para poder... Tá aqui. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 3 dá 3. Então, significa que todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, essas duas linhas aqui, deixa eu voltar aqui, acho que eu passei demais, rapidinho. Tá, deu um probleminha aqui no mouse, mas já corrigi. Deixa eu voltar aqui de novo. Tá aqui, ó. Então, o que é que você vai fazer? Explicar que a segunda linha, né? Porque aqui é a primeira linha, na verdade, né? Então, aqui é a segunda linha. A multiplicação por 0 é nulo. Na terceira linha, a multiplicação por 1 dá o próprio número. Apenas essas duas multiplicações são os diferencial dessa questão. Agora, as outras não, são multiplicações normais. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, e assim você completa toda a linha. No 2, no 3, no 4, no 5, no 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Eu vou frisar aqui no 10, porque no 10 você pode explicar também para seu filho que é só acrescentar o 0 do lado de cada número. Ó. Todo número multiplicado por 10, vamos supor aqui 10 vezes 1, é só você acrescentar o 0. Ó. E rouba o 0 para ele aqui também. 10 vezes 2, vai acrescentar o 0 do lado 2, tá aqui, ó, 20, tá bom? Então fica mais fácil o entendimento para ele aí, ó, tá? Então é só ele entender dessa forma e para frente ele vai entender da melhor forma. Então vamos lá. Faça a correspondência entre as colunas. Já coloquei logo a resposta, porque essa questão ela é bem para a cabeça da criança de terceiro ano, é um pouquinho complicada. Tem que explicar para ele o seguinte: letra A, 3 vezes 6. Aí você vai caçar aqui, ou se o 3 repete 6 vezes, ou se o 6 repete 3 vezes. No caso aqui temos o 6 que repete 3 vezes. Ó, 6 mais 6 mais 6. Então a letra A se encaixa aqui. 5 vezes 8, aí você vai caçar aqui. Ou o 5 que repete 8 vezes, ou o 8 que repete 5 vezes, né? Então, olha só. Na letra B, temos o 8 que repete 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui que é a letra B. Então, é um pouquinho complicado essa questão para criança. Para nós, adultos, nós sabemos resolver rapidinho. Mas para a criança, não. É bem complicado. Então, tem que ter paciência, né? Tenha paciência com seu filho, por favor, para ele se sentir mais à vontade de responder e de errar também, porque o erro é o processo da aprendizagem. Aí também temos aqui a letra C, que é 4 vezes 7. Aí pode procurar o número 7 repetido 4 vezes, ou 4 repetido 7 vezes. No caso tem o 7 que está repetindo 4 vezes aqui. Então a letra C, ela indica que é o 7, que é o número que se repete. E o D, que é 6 vezes 2. Aí tem que procurar ou 6, que se repete 2 vezes, ou o 2, que se repete 6 vezes. No caso, o 2, ele está repetindo 6 vezes, então a letra D se encaixa aí, tá bom? O 9 vezes 1
tem que procurar um que se repete 9 vezes, ou 9 que repete apenas uma vez. No caso é o 1 que é o privilegiado, tá? Se repetindo 9 vezes aí. Então a letra E é o 1, tá bom? Então isso é na página 111. Passando para a próxima questão. Agora temos o assunto da nossa aula que foi passada hoje. Multiplicação sem reagrupamento. Então agora na página 112. Aí tem uma explicação de uma problemática aqui, né, que a gente introduz a questão. César comprou uma caixa com 12 canetinhas coloridas. Rebeca comprou 2 caixas iguais. Quantas canetinhas Rebeca comprou? Veja como devemos resolver essa operação por meio do algoritmo usual. Então aqui, olha, nós temos o quê? 12 canetinhas coloridas em cada caixa. Seria bom para ensinar para a criança desenhar uma caixa, primeiramente, né? Você faz o desenho de uma caixa e desenha várias canetinhas dentro dela. Aí você desenha uma segunda caixa com também 12 canetinhas dentro dela. Tá legal? 12 canetinhas em cada caixa. Ela vai visualizar em cada caixa 12 canetinhas. Então isso vai ficar mais fácil o entendimento. Aí depois você passa para a parte do algoritmo, que é essa parte aqui, né? A montagem, 12 vezes 2, que é o número de caixas, que vai dar 24 canetinhas. Então é muito melhor você fazer o desenho e ilustrar isso para a criança, que é mais fácil dela aprender. Então aqui continua aqui a questão do assunto. Cláudia percorre uma distância de 120 km todos os dias para ir ao trabalho. Em 4 dias, quantos quilômetros terá percorrido? Aqui a dica é o seguinte, é pensar pequeno primeiramente. Um dia é 120 km que ela percorreu. Então você vai explicar aqui em 2 dias. Se ela percorrer em mais um dia, ela vai percorrer mais 120 km. Então em 2 dias seria 240 quilômetros. Então pensa pequeno primeiro, para depois passar para 4 dias, que vai dar 480 quilômetros. Então é muito melhor explicar dessa forma para a criança do que passar direto e explicar a multiplicação aqui do 4 vezes 120. Vai ser mais difícil. Aí aqui temos o nosso dever de casa, que é resolver páginas 113 e 114. E você vai resolver isso com seu filho ou com sua filha. Tenha paciência, porque isso é o processo da aprendizagem dessa forma mesmo, tá bom? Então fique com Deus, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.